Satanás conhece o poder do apetite e é por isso que ele tenta distorcê-lo. No deserto, ele ofereceu a Jesus pão, mas a tentação não era apenas sobre comida, era sobre submissão. O inimigo dizia, em outras palavras, use o poder de Deus para satisfazer a carne. E quantos hoje fazem exatamente isso? Usam a graça de Deus como desculpa para continuar vivendo de maneira indulgente. Mas Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Essa resposta foi uma declaração profética. A vida espiritual é sustentada pela obediência, não pelo apetite. O apetite descontrolado destrói a comunhão com o céu. Quando a pessoa come por impulso, ela se torna escrava das sensações. Ellen White declarou, aqueles que permitem que o apetite controle o seu julgamento espiritual mostram que não estão prontos para o derramamento do Espírito Santo. Conselhos sobre o regime alimentar, página 63. O Espírito de Deus não habita em um corpo desordenado e nem fala claramente a uma mente entorpecida por excessos. Deus quer ter comunhão, mas muitas vezes a comunhão é interrompida por uma mesa repleta de exageros. Os israelitas experimentaram isso no deserto. Quando pediram carne e rejeitaram o maná, Deus concedeu o desejo deles, mas junto veio a maldição. O salmista escreveu, deu-lhes o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Salmo 106:15. Que frase profunda! Magreza de alma. É isso que acontece quando preferimos o prazer ao invés da pureza. Quando o apetite é satisfeito fora da vontade de Deus, o resultado é vazio espiritual. Muitos hoje vivem com magreza de alma, mesmo frequentando igrejas, porque suas vidas são governadas pelo gosto e não pelo espírito. Escreva aqui nos comentários, Senhor, liberta-me da magreza espiritual. Essa frase é um clamor profético que abre o caminho para o reavivamento. Outro alimento que destrói a vida espiritual é o álcool, mesmo em pequenas quantidades. Há quem diga que um pouco de vinho não faz mal, mas Ellen White foi firme. O vinho é enganoso e nenhum que o use pode conservar o juízo claro para discernir as coisas espirituais. Temperança, página 42. A Bíblia também é direta. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. O vinho e o Espírito são opostos. Quem se enche de um, se esvazia do outro. E não pense que é apenas o álcool evidente. Há também o vinho simbólico da confusão. O sistema de alimentação moderna corrompido por produtos intoxicantes que embriagam o corpo e adormecem a mente. Os refrigerantes, cafés, energéticos e comidas rápidas são os novos vinhos da Babilônia moderna. Eles excitam o corpo e destroem a mente. Ellen White declarou, os estimulantes como o café e o chá produzem uma excitação do sistema nervoso. E quando o efeito passa, vem a depressão correspondente. A mente se torna confusa e a vontade é enfraquecida. Conselhos sobre o regime alimentar, página 154. É por isso que há tantos cristãos emocionalmente instáveis. Vivem entre picos de excitação e quedas de desânimo espiritual. Não percebem que o inimigo os mantém presos num ciclo físico que reflete no espírito. Você pode escrever agora, Senhor, purifica o meu corpo e a minha mente. Essa oração escrita é uma semente de libertação. A mente espiritual é o canal pelo qual o Espírito Santo fala. Se o canal está entupido pelas impurezas do apetite, a voz de Deus se torna distante. Ellen White escreveu, os que abusam do estômago e assim enfraquecem o cérebro não podem apreciar o valor das verdades sagradas. Conselhos sobre o regime alimentar, página 65. A falta de sensibilidade espiritual não é apenas um problema moral, mas também físico. Há uma ligação direta entre o que comemos e o quanto ouvimos de Deus.
O inimigo tenta obscurecer essa conexão porque ele sabe que se o povo de Deus comer de forma santa, ele perderá o domínio sobre suas mentes. Há uma profecia pouco compreendida em Ezequiel 44:23 que diz: "E ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo." Essa distinção não é apenas doutrinária, mas também alimentar. O verdadeiro remanescente de Deus será um povo que discernirá até mesmo o que come e o que bebe. Ellen White confirma isso. Deus deseja um povo peculiar, que se separe dos hábitos corruptos do mundo e glorifique o seu nome até em comer e beber. Conselho sobre o regime alimentar, página 37. A reforma alimentar é parte da mensagem do terceiro anjo. É um chamado à pureza total, física, mental e espiritual. Muitos pensam que a reforma alimentar é fanatismo, mas é santificação prática. Não se trata de julgar o que o outro come, mas de permitir que o Espírito Santo governe cada escolha pessoal. O Senhor está chamando uma geração que se alimenta para a glória de Deus. Paulo declarou em 1 Coríntios 10:31, "Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." Isso inclui cada prato, cada refeição, cada detalhe. Comer se torna um ato de adoração. E quando comemos com reverência, o céu se agrada. Você pode escrever nos comentários: "Quero comer e beber para a glória de Deus." Essa é uma confissão de santidade. Outra armadilha moderna é o excesso de comida, mesmo de alimentos saudáveis. Comer demais, mesmo coisas boas, é intemperança. Ellen White disse: "A intemperança, mesmo no uso de alimentos saudáveis, é um pecado." Conselhos sobre o regime alimentar, página 131. Isso porque o estômago sobrecarregado impede o cérebro de raciocinar claramente. Quantas vezes uma pessoa come até a exaustão e depois se sente pesada para orar? A comunhão se torna difícil porque o corpo está sobrecarregado. A moderação é o segredo da comunhão constante com Deus. A gula é uma das tentações mais sutis porque ela parece inofensiva. Ninguém é disciplinado por comer demais, mas o excesso é tão destrutivo quanto outros pecados. Em Filipenses 3:19, Paulo descreve os inimigos da cruz. O Deus deles é o ventre. O ventre se tornou um ídolo moderno. Ellen White afirmou: "Aqueles que se tornam escravos do apetite são incapazes de discernir as coisas sagradas." Temperança, página 121. A idolatria do paladar tem afastado multidões da presença divina. Deus está chamando seu povo a quebrar esse ídolo e voltar ao altar da temperança. Querido irmão, querida irmã, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tempo da ignorância passou. O Senhor está exigindo santidade completa. Ele quer um povo preparado não apenas no coração, mas também no corpo. Ellen White escreveu: "A reforma de saúde é a mensagem do terceiro anjo em prática." Testemunhos, volume 3, página 261. Isso significa que quem rejeita essa luz, rejeita parte da mensagem que prepara o mundo para a volta de Cristo. É forte, mas é verdade. A alimentação é parte da preparação para o selo de Deus. O Espírito Santo está chamando você hoje. Essa mensagem não é sobre dieta, é sobre salvação. O apetite descontrolado é a corrente que ainda prende muitos servos sinceros, mas há libertação no poder de Cristo. Ele venceu a tentação do apetite no deserto para que você também pudesse vencer. A vitória é possível. O Espírito de Deus quer habitar em um corpo limpo, em uma mente sã e em um coração puro. Deus quer purificar você por dentro e por fora. Se essa palavra está tocando sua alma, escreva agora: "Senhor, quero ser purificado completamente." Declare isso com fé. Essa é a sua resposta ao chamado do céu. Há uma razão pela qual Satanás atacou o apetite de Adão e Eva no Éden, de Esaú em Gênesis e até o de Cristo no deserto.
Ele sabe que quem controla o apetite, controla a mente, e quem domina a mente, domina a alma. O inimigo descobriu que pode afastar o homem de Deus, não apenas por meio do pecado visível, mas por meio da indulgência silenciosa, disfarçada de prazer inocente. Ellen White revelou: por meio da intemperança, Satanás tenta destruir as faculdades mentais e morais, tornando impossível ouvir a voz de Deus. Conselhos sobre o regime alimentar, página 40. Hoje, essa profecia está se cumprindo. As mesas do mundo moderno se tornaram altares de sacrifício, onde milhares sacrificam a saúde, a mente e a comunhão com Deus em troca de prazer momentâneo. Os templos do corpo estão sendo profanados com comidas industrializadas, temperos carregados, carnes intoxicadas e bebidas químicas. E o Espírito Santo, que habita em templos puros, não encontra lugar. Mas Deus está chamando o seu povo à santidade. Está chamando uma geração que entenderá que a reforma da mesa é o início da reforma do coração. O Senhor está preparando um povo selado, e esse selo não será recebido por corações impuros, nem por corpos corrompidos. A pureza espiritual e física caminham juntas. Ellen White declarou de forma profética: o corpo é o agente através do qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Portanto, tudo o que enfraquece o corpo enfraquece a mente e torna menos capaz o ser humano de discernir o bem e o mal. Educação, página 195. Isso significa que o que você coloca no prato não é apenas uma escolha alimentar, é uma escolha espiritual. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo faz um apelo que atravessa os séculos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba, o culto racional inclui o corpo. O modo como cuidamos dele é parte do nosso louvor. Quando cuidamos do templo, glorificamos o Criador. Mas quando o profanamos, damos glória ao inimigo. Ellen White advertiu: Deus não pode ser glorificado por meio de um corpo enfermo ou de uma mente embotada pelo mau uso do alimento. Testemunhos, volume 2, página 352. Isso não é fanatismo, é restauração. O Espírito Santo quer reconstruir o templo que foi destruído pelos hábitos modernos. Irmão, irmã, talvez você esteja lutando com compulsões, com vícios alimentares, com hábitos que parecem impossíveis de quebrar. Mas há esperança. O mesmo Espírito que sustentou Cristo no deserto está pronto para fortalecer você. O jejum espiritual não é apenas deixar de comer. É quebrar as correntes do apetite e restaurar a comunhão com Deus. Jesus venceu onde Adão caiu e venceu como homem. Ele não usou seu poder divino para suportar a fome. Ele venceu com fé, com oração e com submissão à palavra. Isso significa que você também pode vencer. A vitória de Cristo é a sua vitória. Ellen White escreveu: se o apetite e as paixões fossem controlados sob a direção de um espírito santificado, haveria muito mais poder moral e espiritual entre o povo de Deus. Temperança, página 111. Escreva nos comentários agora: Senhor, dá-me domínio próprio e um coração obediente. Essa declaração é um ato de fé. Quando você escreve, você está concordando com o céu. O inimigo quer que você pense que isso é impossível, que é exagero, que Deus não se importa com o que você come. Mas a Bíblia diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3,17. Essas palavras não são simbólicas, são literais. A destruição física e espiritual anda lado a lado. Deus está chamando um povo que viva em temperança, porque só um povo equilibrado mentalmente será capaz de discernir os enganos do tempo do fim. Vivemos dias de confusão alimentar e espiritual.
O mundo chama o veneno de prazer, o excesso de liberdade e a disciplina de fanatismo. Mas o povo de Deus é chamado para ser diferente. Ellen White escreveu: os que estão esperando a vinda do Senhor devem purificar-se de toda a impureza de carne e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conselhos sobre o regime alimentar, página 69. A purificação da carne e do espírito é um só processo. A reforma da mesa prepara o terreno para o derramamento do Espírito Santo. Deus não pode derramar sua presença sobre um povo que alimenta a carne mais do que o espírito. Você pode estar pensando, mas o que posso comer então? A resposta está na simplicidade. A natureza oferece o que o corpo precisa: frutas, cereais integrais, sementes, castanhas, legumes e verduras. Alimentos que vêm da terra, não de fábricas. Ellen White disse: os alimentos mais simples e naturais são os que melhor fortalecem o corpo e a mente. A Ciência do Bom Viver, página 296. Quando nos aproximamos da simplicidade, nos aproximamos de Deus. O Criador nos chama de volta ao original. E quanto mais nos afastamos da mesa do mundo, mais ouvimos a voz do Espírito. Pare por um instante e reflita. O que o Espírito Santo tem te pedido para abandonar? Talvez um alimento, talvez um hábito, talvez um vício. Essa é a sua cruz diária. Mas lembre-se, toda cruz carrega em si o poder da ressurreição. Quando você renuncia algo por amor a Cristo, o Espírito Santo desce e enche o espaço deixado pelo sacrifício. Ellen White escreveu: aqueles que desejam vencer como Cristo venceu, devem vencer nas mesmas condições, pela oração, pela fé e pelo domínio próprio. Caminho a Cristo, página 43. A vitória é possível. O mesmo Jesus que venceu a tentação da comida vencerá dentro de você. Escreva nos comentários: eu quero vencer como Cristo venceu. Declare isso. É um ato profético de rendição. Quando o corpo é purificado, a mente é iluminada. Quando a mente é iluminada, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, o coração é transformado. Esse é o ciclo da santificação. Por isso, o diabo tem tanto medo da reforma de saúde, porque ela liberta a mente do domínio dele. Em Apocalipse 14:12, lemos: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardar os mandamentos inclui guardar o corpo, o templo do Espírito. Aqueles que receberem o selo de Deus serão pessoas equilibradas, disciplinadas e cheias do Espírito Santo. Deus está chamando você para ser parte desse povo. Talvez você tenha falhado no passado, talvez tenha comido por impulso, talvez tenha usado o alimento como fuga, mas hoje Jesus te chama para a restauração. Ele quer restaurar a comunhão, a saúde e a pureza da tua alma. Feche os olhos e diga: Senhor, limpa-me por dentro e por fora. Essa oração sincera abre as janelas do céu. O Espírito Santo está visitando você agora mesmo. Onde você está, há uma presença suave que te chama para uma vida nova. Deus não quer apenas mudar sua dieta, Ele quer mudar sua mente, sua vontade, seu coração. Ele quer te selar para o tempo do fim. E lembre-se, cada decisão pequena é um passo eterno. Quando você escolhe a pureza, o céu se alegra. Quando você renuncia a um prazer, os anjos te fortalecem. E quando você come e bebe para a glória de Deus, o Espírito Santo habita em você. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ser templo do teu Espírito. E também diga de onde você está assistindo. Escreva o seu nome e a sua cidade, porque quero orar por você, mencionando sua vida diante de Deus. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos.
para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus. Há uma verdade solene que muitos ignoram. Aquilo que colocamos em nosso prato pode decidir o destino da nossa alma. Não é apenas uma questão de saúde física, mas de salvação eterna. A alimentação tem ligação direta com a mente, e a mente é o templo onde o Espírito Santo habita ou se retira. Ellen White declarou: a mente e o corpo estão intimamente relacionados. Quando a saúde do corpo é negligenciada, a mente é afetada e o discernimento espiritual se enfraquece. A ciência do bom viver, página 241. Isso significa que cada refeição pode aproximar você de Deus ou afastá-lo lentamente sem que perceba. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Muitos oram pedindo mais do Espírito Santo, mas vivem alimentando o corpo com substâncias que bloqueiam a sensibilidade espiritual. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a fraqueza da carne é, muitas vezes, o resultado daquilo que comemos. O inimigo sabe disso, e por isso ele corrompeu o apetite humano desde o Éden. Foi através do alimento proibido que o pecado entrou no mundo. E desde então, Satanás tem usado o apetite para afastar o homem de Deus. Ellen White escreveu que o domínio do apetite foi o primeiro grande teste e continua sendo a base de muitas das tentações de Satanás. Conselhos sobre o regime alimentar, página 59. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, não foi apenas um erro alimentar, foi uma rebelião espiritual. O apetite descontrolado abriu as portas para a desobediência. Da mesma forma, cada vez que escolhemos alimentos que destroem o corpo, estamos dizendo, em silêncio, que nossa vontade vale mais que a de Deus. Você já parou para pensar que o que come pode estar silenciando a voz de Deus em seu coração? Escreva aqui nos comentários: Senhor, desperta a minha consciência espiritual. Essa simples declaração pode marcar o início de uma transformação profunda na sua vida. A palavra de Deus nos ensina que somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Mas muitos estão profanando esse templo com comidas e bebidas que excitam as paixões, obscurecem a mente e enfraquecem a resistência moral. O diabo sabe que se ele dominar o apetite, ele dominará a mente. É por isso que Ellen White afirmou: aquele que vence o apetite terá em seu favor uma força moral que o habilitará a dominar qualquer outra tentação. Temperança, página 111. Ou seja, a vitória sobre o apetite é a base da vitória sobre o pecado. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Entre os alimentos que destroem a vida espiritual estão aqueles que estimulam o corpo e entorpecem a mente. Café, chá preto, refrigerantes, energéticos e alimentos ultraprocessados estão entre os mais perigosos. Ellen White advertiu: as bebidas estimulantes e os alimentos condimentados despertam as paixões e enfraquecem o poder do cérebro sobre o corpo. Conselhos sobre o regime alimentar, página 344.
O café, por exemplo, é visto por muitos como inofensivo, mas na verdade é uma armadilha sutil. Ele excita o sistema nervoso, cria dependência e, quando o efeito passa, deixa o corpo abatido e o espírito inquieto. Quantas pessoas não conseguem orar de manhã sem antes tomar sua dose de cafeína? Elas acham que estão despertas, mas estão espiritualmente adormecidas. A Bíblia nos chama à sobriedade. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo sabe que um corpo estimulado é um corpo sem discernimento espiritual. E quando a mente perde o controle, o pecado encontra brecha. O mesmo vale para o excesso de carne. Ellen White escreveu: o uso da carne tende a embrutecer a natureza moral e espiritual. A ciência do bom viver, página 315. Isso porque os animais, abatidos em dor e medo, liberam toxinas e hormônios que afetam o sistema nervoso humano. O resultado é uma mente mais propensa à irritação, à impaciência e à indulgência. Imagine o contraste. Daniel, o profeta de Deus, recusou os manjares do rei da Babilônia e escolheu uma alimentação simples, baseada em legumes e água. E o resultado foi clareza mental e discernimento espiritual superiores. A Bíblia relata: Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Daniel 1,17. A alimentação pura abriu espaço para a sabedoria divina. Ellen White comenta esse texto dizendo: a abstenção de alimentos impróprios foi a base da sua grandeza intelectual e espiritual. Profetas e Reis, página 486. Daniel venceu porque controlou o apetite, e essa é a lição para o povo de Deus nos últimos dias. Você pode escrever agora nos comentários: quero ser como Daniel, fiel, até no que como. Isso é um ato de fé e compromisso diante de Deus. Cada palavra digitada é uma semente espiritual. Outro grupo de alimentos que destrói a vida espiritual são os ultraprocessados, repletos de corantes, conservantes e químicos artificiais. Eles parecem práticos, mas são venenos disfarçados. Ellen White já advertia, mesmo em seu tempo: os refinamentos da alimentação moderna estão minando as forças vitais e obscurecendo a mente. Conselhos sobre o regime alimentar, página 61. Quanto mais distante da natureza for o alimento, mais distante ele nos torna de Deus, o Criador da vida. Alimentos industrializados enfraquecem o corpo, causam fadiga mental e diminuem a disposição para a oração e o estudo da Bíblia. E o açúcar refinado? Quantos sabem que o açúcar é um dos grandes ladrões da espiritualidade? Ele rouba a energia do corpo e sobrecarrega o sistema nervoso. Ellen White escreveu: o uso excessivo de açúcar, em qualquer forma, é prejudicial à saúde e ao vigor do cérebro. Conselhos sobre o regime alimentar, página 327. Quando o cérebro está cansado e agitado, a mente perde a serenidade necessária para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes alguém tenta orar, mas sente inquietação, impaciência, ansiedade, sem saber que a causa pode estar naquilo que colocou no prato? O apetite descontrolado é um instrumento de escravidão espiritual. E o Espírito Santo não habita em corações dominados por paixões. A reforma da saúde, portanto, não é uma doutrina secundária. Ela faz parte da santificação. Ellen White disse: a obra de reforma pró-saúde é parte do Evangelho e deve estar tão firmemente unida a ele como a mão está unida ao corpo. Testemunhos, volume 6, página 327. A saúde física e a espiritual caminham juntas. O corpo é o instrumento da alma. Quando o corpo está enfermo por escolhas erradas, o espírito se torna pesado e a luz de Deus se apaga pouco a pouco. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério.
Isso mostra que o domínio sobre o apetite é o primeiro passo para receber poder do alto. O diabo tentou Jesus justamente com comida. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus 4:3. Mas Cristo respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Cada vez que você diz não à gula, ao alimento prejudicial, você está dizendo sim à voz de Deus. Agora escreva aqui nos comentários: quero que o Espírito Santo domine o meu apetite. Isso é uma declaração de vitória espiritual. Os anjos de Deus se aproximam daqueles que buscam pureza de corpo e alma. Eles fortalecem a mente para resistir às tentações do paladar. Mas quando o cristão insiste em satisfazer seus desejos carnais, a sensibilidade espiritual se apaga. Ellen White foi clara: Satanás sabe que não pode influenciar a mente enquanto o corpo está em boa condição, por isso ele tenta enfraquecê-lo pelo excesso e pela indulgência. Conselhos sobre o regime alimentar, página 70. Essa é uma estratégia de guerra espiritual. O inimigo quer enfraquecer o exército de Deus através da mesa. É tempo de despertar. O Espírito de Deus está chamando o seu povo à reforma do apetite. Não se trata apenas de dieta, mas de salvação. A pureza do corpo prepara o caminho para a pureza do coração. E somente os puros de coração verão a Deus. Você quer ver a Deus? Escreva nos comentários: quero ver a Deus, até no que como. Essa frase profética declara que a sua fé alcançará até mesmo o prato onde você se alimenta. Quando o Espírito Santo começou a me mostrar o poder destrutivo de certos alimentos, percebi que muitos cristãos estão dormindo espiritualmente com o estômago cheio de coisas que apagam a luz divina. Ellen White escreveu: os que desejam conservar suas faculdades espirituais claras devem evitar tudo quanto tenda a enfraquecer o vigor físico e mental. Conselhos sobre o regime alimentar, página 57. É impossível ter discernimento espiritual enquanto o corpo está embriagado de alimentos pesados, gordurosos e artificiais. A mente se torna lenta, o coração se torna frio e a voz de Deus se torna distante. Pense em quantas vezes o Espírito Santo quis falar com você, mas a sonolência, após uma refeição pesada, o impediu de orar. Quantas vezes você quis estudar a Bíblia, mas a indigestão e o cansaço mental o distraíram? É por isso que Ellen White afirmou: o comer e beber tem muito a ver com o preparo para a vinda do Filho do Homem. Conselhos sobre o regime alimentar, página 62. O alimento é um teste espiritual. O apetite é o campo de batalha onde se decide a vitória ou a derrota do caráter cristão. A carne é um dos grandes instrumentos de destruição espiritual em nossos dias. Ela excita as paixões, endurece o coração e enfraquece a mente. Ellen White escreveu: o uso da carne de animais mortos é prejudicial à saúde e está se tornando cada vez mais perigoso, pois as doenças entre os animais aumentam proporcionalmente à maldade entre os homens. Conselhos sobre o regime alimentar, pá 411. Além disso, a Bíblia mostra que, nos tempos de Noé, o consumo de carne e o excesso de glutonaria foram marcas de uma geração corrompida. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Lucas 17:27. Comer sem discernimento espiritual é sinal de uma vida desligada do céu. Deus quer restaurar o seu povo à simplicidade do Éden. Lá, o alimento original era puro, sem sangue, sem sofrimento, sem morte. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e toda a árvore em que há fruto. Gênesis 1:29. Essa era a dieta da santidade. Ellen White escreveu: o regime dado a Adão no Éden seria o melhor para o homem ao buscar recuperar a pureza perdida. A Ciência do Bom Viver, página 296. Voltar à simplicidade alimentar é um passo em direção à santificação.
Cada escolha à mesa é uma escolha entre o Éden e a Babilônia. Você pode escrever aqui nos comentários: quero voltar à dieta do Éden. Essa frase é uma confissão de fé e arrependimento. É como dizer: Senhor, quero que até a minha alimentação reflita a tua imagem. Mas por que o inimigo luta tanto para dominar o apetite? Porque ele sabe que um corpo enfraquecido não resiste ao pecado. A mente entorpecida é facilmente enganada. Satanás tem introduzido nas prateleiras do mundo moderno alimentos carregados de venenos invisíveis, produtos cheios de aditivos, hormônios, conservantes e óleos refinados. E tudo isso não apenas destrói a saúde, mas apaga a sensibilidade espiritual. Ellen White advertiu: a intemperança em comer e beber entorpece as percepções espirituais, de modo que as coisas eternas não são discernidas. Conselhos sobre o regime alimentar, página 63. Essa é uma profecia literal para a nossa geração. Quando a mente perde o senso espiritual, o cristão começa a viver por instinto. Ele busca o prazer em vez da presença de Deus. Quantos estão escravizados pelo sabor, incapazes de renunciar a algo que os separa do Espírito Santo? O mesmo apetite que levou Israel a desejar as panelas de carne do Egito continua seduzindo a igreja hoje. Em Números 11, 4, 6, o povo clamou: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes, mas agora a nossa alma se seca. E Ellen White comenta: o anseio por carne levou Israel à murmuração e à incredulidade. Patriarcas e Profetas, página 377. O desejo pelo sabor da carne tornou-se o símbolo da resistência à reforma espiritual. Deus está chamando o seu povo a abandonar as panelas do Egito e caminhar para o maná do céu. O maná era simples, puro e suficiente. Representava a dependência total de Deus. Quando você escolhe comer com moderação, escolhendo alimentos naturais e simples, você está dizendo: Senhor, o meu prazer está na tua vontade. Ellen White disse: aqueles que desejam a presença do Espírito de Deus devem negar-se diariamente o apetite. Temperança, página 212. Essa é a chave do avivamento espiritual, domínio próprio até na mesa. Muitos perguntam: mas será que Deus se importa com o que eu como? A resposta é sim. Ele se importa porque o que entra no corpo influencia o que sai do coração. Jesus disse: do coração procedem os maus pensamentos. Mateus 15, 19. E o coração é afetado por tudo o que alimenta a mente e o corpo. Quando ingerimos alimentos pesados, processados ou intoxicantes, alteramos a química do cérebro e isso afeta a nossa vida espiritual. Por isso, Ellen White escreveu: aqueles que permitem que o apetite os domine não podem discernir as verdades espirituais com clareza. Conselhos sobre o regime alimentar, página 65. Você pode escrever agora nos comentários: quero vencer o apetite em nome de Jesus. Que essa declaração seja um grito de libertação para a sua vida. Os que se preparam para a volta de Cristo serão reformadores não apenas na fé, mas também na mesa. Deus está chamando um povo que reflita a pureza do céu até nos hábitos alimentares. A reforma do apetite é um sinal do reavivamento profetizado. Ellen White declarou: quando o povo de Deus compreender plenamente o poder do apetite e se submeter à reforma da saúde, o Espírito Santo será derramado. Temperança, página 203. Veja a conexão. O derramamento do Espírito depende em parte da obediência na alimentação. A santidade começa pelo domínio próprio. Muitos querem fogo do Espírito, mas continuam alimentando a carne. Querem revelações, mas continuam intoxicando o corpo. Querem pureza, mas resistem à reforma. Não há avivamento genuíno enquanto o apetite governa. Jesus venceu no deserto porque venceu o apetite. E nós só venceremos o pecado quando vencermos o estômago. Ellen White afirma: Cristo venceu em nosso favor para que possamos vencer como Ele venceu.
o desejado de todas as nações, página 123. Ele nos deu exemplo. A cruz começa na mesa. Quantos líderes espirituais estão hoje sem discernimento porque negligenciaram a reforma alimentar? Pregam, mas sem unção. Oram, mas sem poder. A mente cansada, saturada de toxinas, não consegue ouvir a voz do Espírito. O altar da comunhão está sendo apagado pelo altar da gula. É hora de restaurar a pureza. É hora de se libertar da escravidão dos sentidos. Deus quer renovar sua mente, limpar seu corpo e reavivar sua alma. Ellen White foi clara. É impossível para os que se entregam à glutonaria e intemperança apreciar plenamente o valor da expiação ou o poder da verdade. Conselhos sobre o regime alimentar, página 64. Isso significa que há pessoas que frequentam a igreja, cantam, pregam, mas nunca sentirão a plenitude do Espírito Santo enquanto o apetite as dominar. O inimigo tem usado o garfo e a colher como armas de destruição espiritual. Mas o Senhor está levantando um povo que dirá: basta, chega de viver pelas paixões, quero viver pelo Espírito. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: quero ser templo puro do Espírito Santo. Essa é uma declaração profética. Os anjos registram cada decisão sincera feita diante de Deus. Lembre-se, a mesa é um altar. Cada refeição é um ato de adoração. Você pode adorar a Deus comendo ou pode ofendê-lo comendo. O que você põe no prato revela quem reina no seu coração. Quando o Espírito Santo governa, até o apetite se submete. Quando a carne governa, o espírito se retira. Por isso Paulo declarou: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha eu mesmo a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Que esta também seja a sua oração. Senhor, domina o meu corpo para que eu não seja reprovado. Há uma guerra espiritual acontecendo dentro de cada ser humano, e um dos campos de batalha mais ignorados é o estômago. A cada refeição, decidimos de que lado estamos, do lado da carne ou do espírito. Ellen White escreveu: a batalha entre o bem e o mal começa no domínio do apetite. Aquele que conquista esse terreno terá poder sobre todas as outras paixões. Temperança, página 11. Isso quer dizer que a verdadeira vitória espiritual começa antes mesmo da oração. Começa nas escolhas que fazemos à mesa. É ali que demonstramos quem realmente governa o coração.